Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a matemática em tempos de pandemia no coronavírus. O coronavírus, ele teve início em dezembro de 2019, na China, mais precisamente na virada do ano, de 31 de 12 de 19 a 1º de janeiro de 2020. A partir disso, nas primeiras semanas, as ocorrências de casos de coronavírus cresceram exponencialmente. Então, a pandemia deu início no Brasil em 2020, mais precisamente em 26 de fevereiro. A partir daí, já deram início às ações governamentais para a contenção da pandemia, contando também com a repatriação dos brasileiros que viviam na cidade chinesa onde se iniciou a pandemia mundialmente. Então, a pandemia e as ações governamentais foram variadas, com reduções e aumentos no número de casos, medidas como lockdown e também o início da vacinação em algumas localidades. Desde que a pandemia do Covid-19 se instalou no mundo, cerca de 1,5 bilhões de estudantes ficaram fora das escolas em mais de 160 países, segundo o Banco Mundial. Alguns países adotaram o fechamento total das escolas, outros apenas em algumas zonas consideradas de risco ou deixaram abertas aquelas com crianças pequenas cujos pais trabalhavam em setores críticos para a sociedade. Mais especificamente aqui no Brasil, a maioria dos governos estão optando pelo fechamento total da escola para preservar a saúde dos estudantes e de seus familiares. 16 de março, o Brasil teve mais casos confirmados de coronavírus do que em qualquer outro país da América Latina. No entanto, o atual presidente brasileiro emitiu poucas medidas em todo o país para retardar a propagação do vírus. A partir disso, as instituições inferiores à governamentação agiram de forma autônoma, cancelando as aulas presenciais a partir do dia 18 de março, tanto quanto instituições estaduais, como municipais ou privadas. Toda a rede estadual brasileira teve as aulas canceladas, né, as aulas presenciais, nesse início de pandemia. No entanto, algumas redes municipais brasileiras não cancelaram totalmente as aulas presenciais, algumas gradualmente e outras continuaram tendo aula normalmente nesse período. Em São Paulo, as aulas foram canceladas presencialmente gradualmente para que os pais tivessem tempo de encontrar outras soluções no período em que a criança estaria na escola. No período entre 16 e 20 de março, os alunos eles puderam ir às escolas, entretanto, os que não foram, ou seja, os ausentes, não foram penalizados pela ausência. As aulas elas foram canceladas indefinidamente a partir do dia 23 de março. Referente à segurança alimentar das crianças, algumas escolas municipais e estaduais anunciaram kits alimentares para coleta semanal, como em Recife. Em outras escolas que foram selecionadas, elas permanecerão abertas para os alunos almoçarem, como no Espírito Santo. Superior, a Unicamp ela foi a primeira universidade do país a cancelar todas as aulas presenciais, já a partir do dia 13 de março. Inicialmente, as aulas haviam sido canceladas até 31 de março, mas após isso a universidade prorrogou a suspensão até 12 de abril. Em 11 de março, um aluno da USP foi confirmado com a doença, levando o departamento a cancelar as aulas por um único dia, e foi somente em 17 de março que toda a universidade cancelou as aulas. Muitas universidades em todo o país cancelaram as aulas, como a UFV, que desde 16 de março, e a UNILA desde 17 de março, mas outras permaneceram abertas. Na cidade de São Paulo, que abriga metade dos 120 mil judeus do Brasil, as escolas judaicas fecharam e algumas estavam dando aulas remotamente por vídeos. No Rio de Janeiro, as escolas judaicas também fecharam na ausência de uma decisão estadual em relação ao fechamento das escolas públicas e privadas do Rio. O encerramento das escolas, em resposta à pandemia do Covid-19, expôs várias questões que afetam o acesso à educação, bem como questões socioeconômicas e amplas. Em 26 de março, mais de 1,5 milhões de alunos
em 165 países foram afetados pelo encerramento das escolas devido à pandemia. Em 29 de março, quase 90% dos alunos do mundo foram afetados por estas restrições. Já que todas as escolas tiveram que cancelar as aulas presenciais, elas tiveram que encontrar alternativas para dar continuidade ao ensino. Aí foi pensado a disponibilidade de tecnologias da informação e comunicação para tornar possível a instrução e aprendizado dos alunos. Portanto, aí foi encontrado mais um obstáculo, que é, por muitas vezes, a falta de acesso à tecnologia ou acesso rápido e confiável à internet, que afetou principalmente os estudantes em áreas rurais e famílias desfavorecidas. Em resposta ao encerramento da escola causado pelo Covid-19, a Unesco recomendou o uso de programas de ensino à distância e aplicativos e plataformas educacionais abertas que escolas e professores podem usar para alcançar os alunos remotamente e limitar a interrupção da educação. Para ajudar a retardar a transmissão do Covid, um pouco por todo o mundo, centenas de bibliotecas foram fechadas temporariamente. Para estudantes sem internet em casa, isso aumenta muito a dificuldade de acompanhar o ensino à distância. Entretanto, o ensino à distância com pouco ou nenhuma conectividade é possível. Para isso, é necessário que o professor utilize práticas criativas de ensino híbrido sem a internet, como, por exemplo, criar jogos e atividades interativas com auxílio de PowerPoint, usar equipamentos como televisão, projetor, câmeras fotográficas e celulares, ou ferramentas como pacote Office ou Google Drive. Isso foi necessário ter o conhecimento de dispositivos que funcionassem com pouco ou nada de acesso à internet. Alunos de baixa renda, com mais dificuldade de acesso, pudessem também acompanhar as aulas. Redes públicas de ensino definem calendário e modelo de aulas em 2021. Algumas redes estaduais anunciaram que manterão o ensino exclusivamente remoto. Outras retomam as atividades presenciais, mantendo ainda as aulas à distância. As redes têm autonomia para fazer suas escolhas, tanto de formato quanto de momento de retorno, diz o presidente do Conselho Nacional de Secretaria da Educação, o CONSED. O secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor Giangelo. Segundo ele, a tendência dos estados é retomar aos poucos a educação presencial, com o chamado ensino híbrido, que combina o ensino presencial com o remoto. Não vejo perspectiva de longo prazo para a gente ter um ensino remoto. Ou seja, um discurso de que em 2021 ficaremos com as escolas fechadas e ensino totalmente remoto até que haja vacina para todo mundo ou o fim da pandemia. A perspectiva é de volta no ensino híbrido. Alguns vão voltar mais à frente que outros, mas há uma perspectiva mais ou menos disseminada entre secretários da educação de volta, diz. Matemática. 3 anos em 2. As escolas terão o desafio deste ano de recuperar ao menos o essencial de que não foi aprendido pelos alunos em 2020, além de ensinar o conteúdo já previsto para este ano, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, CNE. As escolas devem se preparar para avaliar o aprendizado dos estudantes e planejar a recuperação dos conteúdos. A educação matemática em tempo de pandemia tem sido considerada pelos estudantes uma disciplina com elevados níveis de dificuldade para sua aprendizagem. A preocupação dos professores reside em identificar se a situação de pandemia que nos obriga a transferir os processos de ensino para as ferramentas de virtualidade melhorará a sua aprendizagem ou poderá representar um retrocesso na educação matemática. Embora os recursos tecnológicos estejam presentes nos processos educativos há vários anos, deve-se levar em conta a importância que o uso adequado das ferramentas digitais podem ter no desenvolvimento do pensamento matemático dos estudantes. Muito obrigada pela atenção de todos. Esse foi nosso trabalho sobre a matemática em tempos de pandemia. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Estamos à disposição a qualquer dúvida que tiverem.